dia a todos, bom dia meus colegas. Essa apresentação ela vai ser dividida com o colega Carlos. A gente está cronometrado, tá, meu querido governador, meu querido secretário, querida mesa. Muito obrigado das falas do Agora de Manhã. Vitark, obrigado, cara. Acho que esse tipo de provocação ela é extremamente necessária, até para a gente juntar alguns pontos e apresentar para você agora de forma oficial também alguns deles que a gente já está tentando andar e para onde a gente está tentando chegar com essa questão de formalizar, principalmente voltada à questão das startups, que eu acho que concordo contigo que é um processo extremamente importante, a gente consolidar aquilo que é a conexão ao mercado, que a gente fala, à livre iniciativa, ao empresariado. Então, a Impactas ela vem para tentar suprir essa necessidade, porque fala do querido Rodrigo, a gente precisa ter a questão da distribuição, equidade do processo de distribuição econômica, inclusive na região. Bom, a Impactas é a incubadora de negócios de impacto do Alto Solimões. Quem é a Impactas hoje? A Impactas hoje ela é uma incubadora de negócios e a gente está nessa categoria de impacto socioambiental. Então, essa é a nossa categoria de incubação. Ela tem como propósito o impulsionamento desses negócios de impacto social e socioambiental e negócios coletivos de qualquer natureza, que a gente vai pensar na viabilização por meio do fortalecimento das estruturas para a inovação e capital humano, ou conhecido também como recursos humanos. E tende a ser a única incubadora fixada nessa região do interior da Amazônia. O que são esses negócios de impacto socioambiental? É mais fácil dizer o que não são, mas a gente tem muitos que são negócios de impacto socioambiental. Então, é todo tipo de organização da sociedade civil que gera receita, e eu acho que receita é extremamente importante para a continuidade de qualquer negócio. Não estou falando de lucro, estou falando de resultado financeiro. Pode ser organizações sem fins lucrativos, mas precisa ter resultado financeiro. Organizações da sociedade civil com receita e um negócio social na mão. Todo tipo de cooperativa, porque a cooperativa ela é voltada para a comercialização, então ela tem que ter receita. Então todas as cooperativas entram nesse pacote. Negócios com missão social e ambiental e restrição da distribuição de renda, ou seja, sem os fins lucrativos, mas com fins econômicos. E aquelas que também têm o fim como um lucro, mas que tenha declarada no teu propósito e na tua missão o teu fim, o final, para que existe essa organização, o impacto socioambiental. Então, esses são NIS. E tem o que não são NIS, que não é foco dessa incubadora. Não vamos fomentar nesta incubadora. O primeiro são organizações da sociedade civil sem geração de receita. Então, são lindas e maravilhosas, mas todas elas que forem só assistencialistas não é foco da incubadora. E empreendimentos puramente comerciais também não são foco da incubadora. Então, se for totalmente comercial ou totalmente assistencial, ela não entra para o foco da incubadora. Tudo que está nesse meio, que tem um impacto socioambiental monitorado, não é qualquer impacto, é impacto monitorado, e geração de receita, eles entram no arcabouço da incubadora. Por que uma incubadora aqui? Então, a gente fez, via o nosso projeto ProValor, uma atualização que a Amprotec está começando a fazer agora, a gente já começou em 2019, dos ambientes de inovação na Amazônia Legal, nos 772 municípios. Aqui não tem incubadora e aqui ainda não tem o parque. A gente está fomentando isso. Então, a gente está no processo desde 2020, fomentando para que esse vazio seja preenchido com ambientes de inovação. As ideias nascentes da Amazônia Legal, a gente fez um levantamento, porque muita gente fala, não tem startup na Amazônia. Então, a gente levantou nos 772 municípios quais são as ideias com fomento já colocado no bolso e já em desenvolvimento, também nos 772 municípios da Amazônia Legal. Só o Centelha e o Inova, que são os dois editais que mais fomentam em volume, a gente tem um total de 609 ideias nascentes com fomento. Fora as que não tem fomento, que aí a gente não consegue mapear. Mas a gente já conseguiu identificar
609 possíveis startups em fase de desenvolvimento. Isso de 2021 para cá. Então, a gente está falando dos 2 últimos anos. E é importante entender o porquê que esse ambiente de inovação, a incubadora precisa estar dentro da universidade. Porque desses 609, 2 em cada 3 nascem dentro da universidade. Então, é muito importante que essa incubadora esteja colada à universidade, seja no IFAM, dentro do IFAM, dentro da UEA, dentro da UFAM. O parque é para onde vão a nossa ideia agora aqui, né? Que o parque seja um momento onde, quando a gente chegar à maturidade, a gente tem um espaço para que essa organização se instale, mas o processo de incubação, que ele nasça dentro da universidade, que ele esteja colado dentro da universidade para poder transformar nossas ideias, nossas pesquisas em negócios. A gente tem algumas premissas, que são os pilares de sustentação da incubadora. A primeira premissa é o impacto socioambiental positivo. A segunda premissa é que essa incubadora seja de gestão participativa e networking. Oi, Silvana, tudo bem? Próxima. E o terceiro é que todo o nosso método de incubação, que sim, tem a metodologia CERN, a gente segue todos esses pré-requisitos, mas que o foco dessa metodologia seja inclusão produtiva e de mercado. Incluir quem está à margem e não tem acesso ao mercado para poder gerar receita. Então, quem não tem a inclusão produtiva, se incluir na produção e incluir esse grupo ao mercado. Próximo. Nossa cultura, nossa missão da incubadora é a garantir a estrutura e a metodologia para impulsionar esses negócios. E a visão aqui, para daqui 2 anos, 2025, junto na data que o Guilherme apresentou para vocês, mais ou menos julho, agosto de 2025, a gente tem a capacidade de garantir sempre, todo ano, 10 empreendimentos residentes e não residentes. Residentes no processo de tirar do zero e os não residentes, caso a gente tenha empreendimentos acontecendo nas comunidades, que muitas comunidades são muito distantes e não tem como fazer o processo de incubação interno. Então, a gente vai trabalhar com esses 2 modais. Próximo, por favor. A nossa estrutura. Quando a gente diz o que é estrutura? A estrutura, primeiro, vai ser um projeto que a gente está desenhando para fazer um espaço de colaboração e de desenvolvimento coletivo. Porque a gente já trabalha dentro dos laboratórios esses negócios e ainda não tem um espaço para poder trabalhar coletivamente esse processo dentro da universidade. Então, já vou chegar no que a gente já tem disso e o que a gente não tem disso para poder impulsionar esses empreendimentos. Próximo. O método de incubação tem 4 grandes partes. A primeira é o anúncio do processo, que ele vem em meio de 2 eventos que a gente vai fazer todo ano na universidade. Já aconteceram os 2 primeiros e a gente já tem resultados. O primeiro é o Hackathon, que acontece no primeiro semestre e impulsiona... Quem aqui participou do Hackathon? E impulsionam alguns projetos que já estão em andamento, que não estão no zero, que eles já têm alguma base de produção. No segundo semestre, a gente apresenta o Ideathon, que é para estimular o surgimento de novas ideias. Quem aqui participou do Ideathon? Depois da gente validar no Ideathon essas ideias nascentes, a gente vai para o processo de pré-incubação, que é tirar a validação dessa ideia, se ela tem potencial de mercado, se ela tem potencial de impacto socioambiental. Se tem, a gente vai para 1 ano, onde a gente vai fazer o produto de mínima viabilidade e tentar chegar ao ponto de equilíbrio desse processo. Chegou ao ponto de equilíbrio desse processo, próximo, a gente faz o processo de chutar ele da incubadora. Por favor, saia daqui, você já tem maturidade suficiente e você já pode ir para o mercado, que é o processo de desincubação. Próximo. E eu queria chamar o meu colega Carlos, doutor Carlos, uma salva de palmas ao doutor Carlos. Que ele, Vitark, é quem está tentando ensinar a incubadora a entender esse processo de conexão ao mercado.
essa hélice que tu comentou que está um pouco fraca, a gente está tentando aprender com quem tem expertise de mercado a fazer esse processo, e é ele que veio ensinar a gente a fazer esse Ideaton, que foi o evento que aconteceu segunda, terça e quarta aqui. Queria que ele desse uma palavrinha do que foi o Ideaton. Por gentileza, doutor Carlos. Vamos lá. Gente, bom dia a todos, bom dia ao pessoal aqui da mesa. Vou ser bem rápido, porque a gente sabe que o tempo está curto. Então, eu sou o Carlos Felipe Guimarães, estou como pesquisador e professor da Universidade Newton Lins, lá em Manaus. E desde quando a gente chegou em Manaus, a gente tem trabalhado intensamente para tapar alguns gargalos. A gente sabe que é uma região desafiadora, né? Quem está vivendo, quem mora aqui sabe o que é, de fato, né? E eu tenho aprendido isso aí nos últimos 4 anos. E aí, desde quando a gente criou a incubadora de empresas na universidade, a gente, de fato, enfrentou alguns desafios. E desde então, a gente entendeu que, para prospectar empresas, startups, para incubar, de fato, é um desafio. Por diversos fatores, né? Então, desde então, a gente entendeu que o mais correto, ou talvez o mais impactante a se fazer, é a gente disseminar a cultura da ciência, do empreendedorismo e da inovação no estado do Amazonas. E aí a gente começou um projeto no ano passado, em 2022, a gente já tinha várias empresas e startups incubadas, são empresas tradicionais, mas são empresas inovadoras e de impacto socioambiental, então a gente é uma incubadora de empresas mistas. E desde então, nós, a equipe, eu, o Afrânio, o Dari e o Christopher, a gente se alinhou muito bem. E a partir de então a gente tem feito esse trabalho de disseminação da cultura da ciência, do empreendedorismo e da inovação no estado do Amazonas. Começamos ano passado em Manaus e algumas cidades da região metropolitana, atingindo até Codajás. Hoje, esse ano, a gente vai voltar para Codajás para fazer o segundo Ideaton. A gente faz junto com o pessoal do SET, né, que é a Escola de Tempo Integral. E esse ano a gente veio para Benjamin Constant, a gente estava em São Gabriel da Cachoeira. Semana que vem a gente está em Codajás para fazer o segundo Ideaton. Por quê? Porque, de alguma forma, a gente vai conseguir plantar uma sementinha. E aí, quando começa a se construir uma estrutura como essa, e você planta uma sementinha, lá na frente você acaba colhendo os resultados. E é isso que a gente fez em parceria com o Pedro, da UFAM, né, a professora Tassiana. E aí, desde então, a gente tem começado a desenvolver algumas atividades importantes. Essa semana a gente passou 3 dias intensos, né? Os meninos estão ali. É sempre desafiador começar algo quando ainda é desconhecido, né? Desconfiança, o apoio de todos os professores, a liberação de todos os professores para poder fazer parte daquele momento é extremamente desafiador. Então a gente fez 3 dias. A gente, desde setembro do ano passado, a gente tem alinhado isso. E aí a gente fez 3 dias de oficina hands-on lá, onde a gente selecionou foram 65, né, lá na frente tem, né? Então foram 3 dias de hands-on. A gente fez algumas oficinas básicas, porque, obviamente, a gente tem que começar pelo básico, né? Então a gente fez algumas oficinas, além de algumas palestras dinâmicas e intensas durante os 3 dias. A gente teve 112 inscritos, então foi um trabalho muito belo aí dos professores da UFAM, né, sob a liderança do professor Pedro. A gente teve 16 propostas submetidas e a gente conseguiu finalizar com 11 propostas. Dessas 11 propostas, a gente conseguiu premiar 4. São 4 propostas, por exemplo, que, dentre elas, tem aquelas que podem suprir questões básicas estruturais, como materiais alternativos para a construção civil. Enfim, os meninos vão falar disso aí daqui a pouco. Então, pode passar, por favor? Então, esse foi o momento final. É um trabalho que a gente tem feito com o apoio da FAPEAM. Então, todo ano a gente já tem esse aval aí. E, obviamente, Pedro, a partir de hoje, a professora Tassiana, a gente vai continuar sendo parceiro. E o que a gente puder fazer para estruturar, a gente tem que começar por essa base. Então, a ideia nossa é estimular e dar continuidade, que esse é um dos problemas que a gente tem. Que é você começar quando a ideação, quando a empresa ou startup já está lá no momento, passou pela ideação e está com um pontinho ali para poder começar a entrar no mercado, geralmente você não encontra um ator do ecossistema que consiga dar continuidade àquilo. E aí tudo isso vocês estão construindo agora e a gente quer fazer parte disso. Para finalizar, a gente trouxe o CEO, né, de uma das startups hoje que vale milhões do Amazonas, né,
extremamente conhecida no Brasil inteiro. Semana passada tinha de um outro startup que também que vale milhões. A gente trouxe exatamente para trazer essa expertise e esse contato, para compartilhar a experiência com os meninos, né, que é o Amai que está ali. Então, isso faz todo sentido, a gente tentar trazer aquele que de fato fez, passou pelo mesmo processo e hoje está aqui com a gente, levando esse conhecimento e ajudando a disseminar a ciência, o empreendedorismo e a inovação aqui no estado do Amazonas. Tá bom? Era isso, Pedro. Para encerrar, só apresentar as ideias premiadas. Desculpa, pessoal, a gente está com o tempo corrido, mas eu estou pronto no pitch de vocês, tá? Passa mais uma, por gentileza. Essa é uma das ideias premiadas, que a gente vai fazer a premiação à tarde. Então, 1 quilo de algodão para produzir, desde que você planta o algodão, vai em torno de, até preparar ele a linha final, vai 10 mil litros de água. Então, um colega nosso identificou uma palmeira chamada tucum, que você retira o olho do tucum e prepara uma linha com 0 milhões de litros de água no processo produtivo, e ele se recupera em torno de 5 meses. E a proposta da Panimaiá é tentar tratar essa fibra, porque ela é rústica, um pouquinho de tecnologia para que ela possa substituir o algodão. A gente tem a perspectiva de integrar com outros laboratórios, como o laboratório de geoprocessamento da nossa colega Geise, para tentar identificar esses indivíduos e poder ter uma produção constante desse processo para a indústria têxtil. A segunda ideia é uma assessoria técnica para agricultores familiares e impulsionar o processo de fomento a esses agricultores familiares. Hoje, o município de Benjamin Constant, que para quem é de fora, doutor Rodrigo, o tamanho do município de Benjamin Constant é o tamanho do Rio de Janeiro. Estado do Rio de Janeiro. E tem 2 técnicos que fazem até lá. Então, como que você põe 2 técnicos para fazer o estado todo? Então, a proposta dos meninos é que aqui a gente tem um corpo de agrônomos formados, técnicos em geoprocessamento, que podem dar capacidade para chegar nessas comunidades e levantar Pronaf, levantar financiamento e ter a distribuição de renda nesse processo. E a terceira ideia que a gente queria apresentar é a galera da Cosama, levanta a mão para mim, por gentileza, que desenvolveu, já tem o protótipo na mão, está em fase de melhoramento, mas já tem o protótipo para a gente começar a produzir, que é um tijolo a partir da estação de tratamento de água, para resolver 2 problemas. O primeiro é o lodo, que ou é descartado ou se usa insumo químico para poder dissolver esse lodo, ou o outro problema é a questão do monopólio da alvenaria que a gente tem em Benjamin Constant. Se puder passar. Em Manaus, um milheiro de tijolo está R$500. Então, um tijolo 50 centavos. Aqui em Benjamin, que o pessoal é maioria abaixo da linha da pobreza, tem que pagar 1.200 num milheiro de tijolo. E todo mundo quer ter uma casa de alvenaria. Eles conseguiram igualar esse valor do R$500 por 1.000 tijolos e sem usar a queima, porque cada 1.000 tijolos vai 7 árvores, 5 a 7 árvores, é isso, pessoal? 7 árvores no processo de queima. Então, esse processo é só radiação e consegue quebrar esse monopólio que a gente tem da indústria da alvenaria no processo. Esses são os 3 principais que a gente levantou e tem uma menção honrosa, que é o próximo, por gentileza, que é um camping. Então, não só na parte de produção, que é o negócio que falta, a gente tem 3 fábricas em Benjamin Constant, só aí a gente já apresentou mais 2, né? E tem mais um processo que a gente tem 110 mil turistas caindo aqui em Letícia todo ano. Mais ou menos uns 500 vão para Benjamin Constant, desses 110 mil. Então, a gente tem também proposta. Mas eu trouxe para vocês verem o nível do investimento inicial que o pessoal está levantando. São ideias que com 30, 40, 50 mil reais a gente consegue fomentar para que eles comecem o processo. Um último slide, por gentileza, em que pé que a gente está. Até agora a gente já mandou 6 editais para fomentar aquela salinha, para a gente trabalhar junto, o pessoal da agrária, junto com o pessoal da administração e gestão, junto com o pessoal da química. Passa mais um. 4 foram rejeitados. Mas tudo bem, a gente vai aprendendo, né? Só que desses 2 aprovados, a gente conseguiu estruturar 2 laboratórios dentro da UFAM de Benjamin, que é um para gestão, comercialização, administração, e o outro, levanta a mão, doutora Geise, por gentileza, que é de geoprocessamento e agroflorestas,
porque está em conexão com esses empreendimentos que a gente está levantando, e um aqui na UEA Tabatinga, o doutor Reginaldo está em Bogotá, que é o Laboratório de Nova Cartografia Social, para trabalhar com esses coletivos. Mais um. A infraestrutura dessa sala coletiva, o coordenador acadêmico que estava aqui ontem e a diretora garantiram, falaram assim, olha, se você conseguir essa parte de dentro de mobiliário, computador, equipamento, a gente dá toda a infraestrutura externa da incubadora. Próximo. A gente tem 2 editais, a gente ainda não perdeu eles porque eles estão em andamento, não é porque a gente aprovou, tá? A gente está em andamento ainda, 2 editais para essa estrutura, quem sabe sai. Mais uma. E a gente já tem 11 startups na mão, assim, ó, para a gente incubar amanhã. A gente está com 11. Ah, é pouco? Não sei. Para mim, Benjamin considera que tem 3 fábricas, eu ter 11 startups na mão, é um salto qualitativo. Falta a gente alinhar esse processo, que, mais uma vez, Vitar, que desculpa te citar, que ele chamou a atenção, que é importante fazer essa integração com o mercado. Veio a Mike, colega, levanta a mão, a Mike, por gentileza. Pô, empresário, evaluation de 30 milhões a empresa dele, veio trabalhar junto com os meninos. O Hélio, na sexta-feira, que também tem uma startup nesse evaluation, veio dizer para os meninos como funciona. E esse processo é importante para entender que nem tudo é flores e que esse apoio do Pactas e da incubadora do Pactas e de ter o fomento de capital semente de 20, 30, 40 mil reais é importante para que esses empreendimentos saiam do papel e entrem já num processo de fomento e projetos e mudança e impacto socioambiental. Muito obrigado.